alegria em começar o nosso culto noturno da primeira Igreja Batista do Jardim Peri. E nesta noite, de uma forma muito especial, nós teremos um batismo e daqui a pouco continuaremos o culto, teremos a celebração da ceia do Senhor. De forma que hoje nós temos uma festa muito especial. Um culto que eu creio que com toda a nossa força queremos agradar ao Senhor através desse culto, honrando o nome de Cristo e lembrando sempre do sacrifício de Cristo, o sacrifício que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem em pé. Nós vamos fazer uma oração e começar o culto. Vamos lá, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. E agradecemos ao Senhor a oportunidade de estarmos realizando este culto. Agradecemos-te a oportunidade de estarmos cumprindo a ordem do Senhor Jesus, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te pedimos desde já, por esta vida que professará a sua fé e cumprirá essa ordenança do Senhor. Pedimos a tua bênção para a vida da Isadora. Pedimos, ó Pai, a tua bênção para todos nós no culto desta noite. Que tenhamos corações e ouvidos para ouvirmos a tua voz a nos falar. Fica conosco, abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, porque oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar? Gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus, que diz assim lá em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Vamos cantar. Mas agora, a irmã crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Sim, eu creio. De acordo com a sua pública profissão de fé, em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, perante a primeira Igreja Batista no Jardim Peri, e devidamente autorizado por esta mesma igreja, eu, como ministro do Evangelho, batizo esta minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai ser executado em hinos, os irmãos estavam cantando, daqui a pouco estaremos com vocês aí, para continuarmos. O irmão Manuel vai prosseguir. Boa noite, irmãos. Enquanto o pastor desce, vamos adorar o Senhor com o hino 145 do nosso cantor cristão.
pessoas na oração, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós estamos tendo aqui na nossa igreja, de estar recebendo mais um membro pelo batismo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Depois a nossa irmã Caliane estará cantando com as crianças. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, por este momento sublime de estar sendo realizado o batismo da irmã Isadora. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, abençoando o culto dessa noite, e cada um dos irmãos que aqui se encontra, Pai. E que a Isadora possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Nós te louvamos por esse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Toma assento, irmã Caliane, com as crianças. Boa noite, irmãos. Nós convidamos os irmãos para louvar a Deus conosco, tá bom? Vamos adorar a Deus.
alguma criança aí que gostaria de louvar conosco? Como o pastor está descendo, nós vamos louvar o Senhor com os livros da Bíblia. Os irmãos já sabem de cor, não é mesmo? Então vai ser fácil. Quer vir, Pedro? Não? Ai, teve coragem. Muito bem, Pedro. Quer vir, Mateus? Quer vir, Dani? Não. Pode ir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Êxodo, Crônicas, Esdras, Neemias, Nehemia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Vamos dedicar nesse instante os dízimos e ofertas que nos cancelam, poderão dedicá-lo ao Senhor nesse instante. Vamos lá. Muito bem, irmãos. Eu considero o ato de batizar um ato tão sublime que eu gostaria de ser batizado novamente. Se tivesse alguém que me batizasse ali, eu toparia, não é? De declarar novamente a minha fé em Cristo e ser imerso ali e confirmar, não é? É tão bom, irmãos, é tão emocionante. Já tive algumas experiências muito agradáveis com irmãos que foram batizados ali, e ali naquele momento eles relatando a alegria e a emoção de estarem sendo batizados. Que nós não teríamos tempo para compartilhar isso, mas é muito bom, é uma grande bênção. A safra está pouquinha, não é? Nós recebemos 2 na última assembleia, a igreja autorizou o batismo da Isadora, e recebemos uma irmã por testemunho. Então, nesse último mês recebemos 2 pessoas. Louvado seja Deus. Mas tem mais alguns aí no programa, não é? Tem mais aí uns 4 aí no programa de recebimento aí. A gente vai conversar ainda
E gostaria de até o fim do ano que a igreja recebesse esses irmãos também como membros da igreja. Louvado seja Deus, porque nós vamos caminhando, apesar das crises, apesar das lutas, apesar das tristezas da vida, não é? Nós vamos caminhando e o Senhor vai cuidando de nós. Isadora pode vir aqui à frente. Nós vamos entregar a ela o certificado de batismo. Aqui atrás tem o Pacto das Igrejas, tá? Para decorar isso aqui, viu? Tem o Pacto das Igrejas. E muito bem-vinda à nossa igreja, viu? Como membro. A partir de hoje, uma nova vida, uma vida muito melhor. Vai melhorar cada vez mais, não é? Parabéns. Deus abençoe você, viu? Okay. Eu tenho certeza que foi técnico que puxou essas palmas aí. Mas não tem problema, não. Eu mudei um pouco, só um pouquinho, tá? Não mudei muito não, tá? Mudei um pouquinho, tá? Muito bem, queridos irmãos em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. No dia da ceia, a gente sempre lê o Evangelho na sequência. Mês passado foi Mateus, esse mês Marcos, novembro Lucas, dezembro fechamos com João. Janeiro começa novamente, Mateus e vai embora, não é? Vamos colocar em pé, Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Para os irmãos que vêm na quinta-feira, coincidentemente, também estamos lá na quinta-feira, finalizando o estudo do Evangelho de Marcos. Não é? Nós vamos ler responsivamente, bem bonito, o auditório está bonito. Vamos ler responsivamente o texto da Palavra de Deus. Faremos uma breve reflexão e estaremos nesse momento celebrando também a outra ordenança, que é a ceia do Senhor. Leiamos a Palavra de Deus que diz assim, os irmãos vão responder através dos versículos pares. Diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui no lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia, ali o verão, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Vamos orar, Pai. Obrigado pela tua palavra lida. Nesse instante, ela é alimento para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a aclarar, ó Deus, as nossas mentes. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir os nossos corações para o Senhor. E fala conosco nesse momento de reflexão. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis. Então, somente a tua palavra, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Muito bem. Nós estamos aqui diante do texto que mostra que há 3 dias atrás
Jesus havia morrido, havia encerrado uma etapa na vida dos seus discípulos, e para eles não restava mais nada, tudo acabou, havia expectativas, eles estavam ansiosos pelo que Jesus faria com eles no futuro, se prepararam, fizeram o curso, acompanharam o Senhor, testemunharam os milagres, e de repente acontece aquela tragédia lá na cruz do Calvário. É interessante que o texto aqui dá destaque para estas mulheres. E eu pergunto para vocês, elas, humanamente falando, elas teriam motivo para voltar 3 dias depois para a tumba onde Jesus estava sepultado? Elas teriam motivos para isso? Elas eram parentes do Senhor? Não eram, não tinham parentesco nenhum. Encerrou a etapa, encerrou, acabou. Vamos tocar a vida continua. Não é assim que nós dizemos? Mas nós podemos destacar aqui que o que levou essas mulheres a retornarem aonde o Mestre havia sido sepultado foi o amor que elas tinham por ele. O amor levou essas mulheres a decidirem retornar à tumba, ao sepulcro. O amor levou essas mulheres a procurarem o Senhor. E elas iam discutindo, não é? E como resolveriam? Elas tinham um problema. Como elas resolveriam o problema? Quem nos removerá a pedra do sepulcro? E o texto nos mostra, vou procurar ser breve, o texto nos mostra que, olhando, viram que a pedra estava removida, de longe olhando, e pensaram talvez, que bom que foi removida, o trabalho vai ser bem mais fácil para nós. Bom, estavam pensando, Jesus foi sepultado muito rapidamente, morreu muito rapidamente. Elas tinham, como judias, ou prosélitas ou judias, tinham que guardar o sábado, e elas não podiam executar esse serviço, talvez um pouco mais demorado na sexta-feira. Mas no domingo, elas foram ungir o corpo do Senhor. Era costume, na quinta-feira aqui discutimos essa questão dos costumes das pessoas, dos povos, o que elas fazem com os seus mortos. E os judeus perfumavam muito bem os seus mortos, perfumavam, enfaixavam, no caso aqui colocavam em sepulcro. Esse sepulcro era de José de Arimateia, o único evangelista que mostra que foram ao sepulcro sepultar o Senhor foi José de Arimateia, juntamente com Nicodemos. Só João. Mateus, Marcos e Lucas não falam nada, não é? Então, foram os dois, João narra que foram os dois lá para sepultarem o Senhor. E elas queriam terminar aquele preparo, tendo assim uma demonstração de amor para com o Senhor. Então, irmãos, nós conversamos na sexta-feira, a quinta-feira, a pergunta foi a seguinte: nós amamos a Jesus? Quando amamos, nós demonstramos o nosso amor, ele se materializa de alguma forma. O amor se materializa de alguma forma. E no caso aqui, o amor se materializou, elas levando esses aromas para passarem no corpo do Senhor, para fazerem assim a finalização do sepultamento do Senhor. E quando chegaram lá, como dissemos, encontraram a pedra removida. E lá, elas viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas.
um jovem, um anjo. Um detalhe aqui, o texto disse assim: elas viram um jovem de roupa comprida e branca. E na quinta-feira fizemos um destaque. Era comum ao judeu, principalmente aos sacerdotes, nas suas vestimentas, não mostrarem absolutamente nada do corpo. Absolutamente nada. Nem o calcanhar. Ninguém poderia se distrair olhando para o corpo dos sacerdotes. O foco era o culto a Deus. Só para a gente fazer esse rápido comentário. Então, o texto diz: uma roupa comprida e branca. Símbolo de pureza e também comprida, talvez, chegando até o chão. E é interessante que ele disse para elas: não vos assusteis. Eu sei qual é o objetivo de vocês. Eu sei o que vocês querem aqui. Elas buscavam a Jesus. Eu sei o que vocês querem aqui. Nós precisamos nos despertar para buscarmos mais o Senhor Jesus. Buscarmos mais buscarmos mais a comunhão, uma vida de mais comunhão com Ele. A cristandade está sendo chamada para uma vida de mais comunhão. Nós precisamos nos despertar para isso. Eu sei a quem vocês buscais. Poderiam ficar tranquilas em suas casas naquele domingo, pela manhã. Poderiam estar lá com suas famílias. Não. Gastaram dinheiro com perfume, gastaram tempo, levantaram cedo, deixaram lá a sua família em casa e foram ao sepulcro para cuidar do Senhor, para cuidar do corpo do Senhor, preparar o corpo do Senhor, ou finalizar para o seu sepultamento definitivo. Mas o anjo trouxe uma notícia que as surpreendeu. Elas nem sonhavam que elas receberiam esta notícia. Mas o anjo disse: eu sei que vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui, ele está vivo. Deem uma olhada aqui que vocês podem vê-lo aqui dentro do túmulo. Ele está vivo. Cristo a surpreendeu. Busque a Jesus. Ame a Jesus. Dedique a tua vida, teus valores, teus bens ao Senhor Jesus, porque Ele pode te surpreender. Ele surpreendeu aquelas mulheres. Elas ficaram boquiabertas, não é? Elas ficaram boquiabertas. Ele disse: não vos assusteis, eu sei o que está acontecendo, eu sei a quem vocês estão procurando. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Venham ver, venham conferir. Mas imediatamente uma ordem foi dada. Foram surpreendidas e uma ordem foi dada: ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Interessante. Talvez Pedro passou por ali. Então, ide e dizei a seus discípulos e dizei a Pedro. É interessante que faz o destaque de Pedro. Por que será que fez o destaque? Não é? Depois o Senhor teve um encontro com Pedro também. Todos sabem da história, sabem do que aconteceu. O Senhor ama a todos os seus discípulos. Irmãos, o que Pedro fez foi um papelão muito grande. Ele fez algo muito feio. E só o Senhor Jesus, com seu amor, com a sua graça, foi buscá-lo. Só o Senhor que o levantou novamente. O Senhor o colocou de pé e o colocou para servir. E todo mundo sabe quem se tornou Pedro. Quem se tornou Pedro? Nós não estamos abandonados, não estamos desprezados. Nós não estamos jogados de escanteio. Os discípulos do Senhor não estão abandonados, não estão jogados de escanteio. O Senhor se importa conosco. Mas nós também precisamos nos importar com Ele. O Senhor nos ama. E Jesus cobrou de Pedro e falou: Pedro, você me ama.
E Jesus falou assim, você tem que materializar esse seu amor. Nós precisamos materializar mais o nosso amor ao Senhor. E com certeza, Ele vai nos surpreender. Ele surpreende o seu servo. O nosso Senhor é um Senhor que surpreende quando nós buscamos. Podem ter certeza, porque Ele tem prazer em nos surpreender com coisas boas, com bênçãos, com a sua assistência, com a sua companhia, etc, etc. E o anjo disse para elas, ide dizei a seus discípulos, ide dizei a Pedro, que está indo adiante de vós para a Galileia, ali vocês o vereis, como ele vos disse. E o texto disse que elas saíram apressadamente, fugiram do sepulcro. Imagina, irmãos, vamos nos colocar na situação daquelas mulheres. Você vai ao sepulcro, visitar um morto, preparar um morto para uma finalização do sepultamento. Você chega lá e encontra um ser estranho lá, um moço lá, todo de branco, vestido até aos pés, e olhando para você, te traz a notícia, te manda conferir, e elas tinham visto ali o Senhor ali, acompanharam tudo até o final, e de repente não está mais ali. O que está acontecendo? E o texto diz que elas saíram apressadamente, fugiram, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Fugiram, o texto está dizendo, fugiram apressadamente, porque estavam possuídas de temor e assombro. E o anjo falou, vocês vão dizer, e o texto diz, elas não disseram nada para ninguém, porque temiam, não é o que tinha acontecido. Queridos irmãos, diante do texto que nós lemos, esse texto pode trazer-nos um grande consolo. Primeiro, irmãos, nos interessemos mais pela causa do Senhor, nos interessemos mais pelo serviço ao Senhor. Procuremos descobrir o que podemos fazer por Ele. Naquele momento, o que aquelas mulheres poderiam fazer por Jesus. Elas não poderiam levar comida para Ele, elas não podiam levar roupa para eles. O que elas poderiam fazer pelo Senhor, mesmo depois de morto, era preparar melhor o seu corpo. Isso deve levar-nos a pensar o seguinte, o que poderemos fazer de melhor para o Senhor? O que poderemos fazer de melhor? Dentro deste desejo e desta materialização de amor, você pode ter certeza que você não só vai se encontrar com o Senhor, ter experiências com Ele, mas Ele vai surpreender a sua vida, Ele vai surpreender a sua família, Ele vai abençoar a sua vida, e com certeza Ele vai fazer você muito mais feliz. Então, irmãos, olhando para estas mulheres, nós também aprendemos que Jesus se importava com Pedro. Pedro traidor. Não conheço esse homem, praguejou, não conheço, já falei que eu não conheço. E falou lá um monte de bobagens. Traiu o Senhor. E o anjo falou assim, vai lá, corre para Pedro, avisa para ele. Vai no encalço dele, não é? E avisa para ele que o mestre está vivo. E ele vai se encontrar com ele, hein? Avisa para ele, porque vai ter um acerto de contas lá, não é? O Senhor busca, meus queridos irmãos, o Senhor ama até aqueles que estão se afastando dele, até aqueles que o decepcionaram. E no contexto atual, tantos discípulos do Senhor têm abandonado a causa, têm abandonado o serviço, têm se esfriado na fé e têm se afastado do Senhor. E esse ide dizer a Pedro nesse momento ide dizer a João, a Maria e a José nesse momento, Jesus não está morto, Jesus está vivo e Jesus se importa com você. Jesus está preocupado com você. Jesus quer abençoar a sua vida. Jesus quer levantar você. Jesus quer preparar você
para uma vida de maior comunhão com Ele. Pense nisto nesta noite. Assim como Jesus surpreendeu essas mulheres, Ele quer surpreender você. E Ele se preocupa com você e Ele quer abençoar a sua vida. Pense nesse texto e você pode tirar aí, continuar tirando tantas outras lições tão maravilhosas para a sua vida. E eu tenho um amigo pastor, eu vou cantar a bola aqui, alguns vão até matar, não é? A charada. Tem um amigo pastor que quando eu ligo para ele, quando ele liga para mim, ele sempre diz assim: Jesus ama você, Jesus ama você. Eu vou repetir o que ele sempre fala: Jesus ama você. Você pode às vezes não estar nem aí com ele, mas ele ama você. Você pode estar frio na fé, mas ele ama você. Você pode ter se afastado dele, mas ele ama você. E ele quer que você volte para ele, se preocupe com ele. Vá não ao túmulo vazio, mas vá até a sua cruz e reconheça o seu pecado e se reconcilie com ele e comece a ter uma nova vida de comunhão com o Senhor. Porque eu quero insistir nessa palavra: Ele vai surpreender você. Ok? Não fiquem bravos comigo. Ele vai surpreender você. Pode ter certeza. Porque Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse: vinde a mim, tão conhecido, não é? Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem não precisa de uma comunhão maior com Jesus, numa sociedade tão violenta como a nossa, no momento de tanta insegurança como esse que nós estamos vivendo, no momento de tantas incertezas, o amigo que pode sustentá-lo nesse momento é o Senhor Jesus. Procure-o, vá atrás dele, porque ele vai surpreender você. Vamos celebrar a ceia nesse instante? Pedir às irmãs que venham até aqui à frente, a Ana Marta, a Ana Eunice, e venham aqui nos ajudar. Pode ocupar os seus lugares. Já vou ler o texto aqui do púlpito mesmo, nosso texto tradicional, de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 24. Aliás, a partir do 23. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, nesse instante, irmãos, nós vamos ter um momento de reflexão sobre as nossas vidas. E o momento que vivemos é um momento tão sugestivo para tantas coisas erradas. E eu ouço, às vezes, coisas de crentes que eu digo para mim mesmo: não é possível, isso é fake news. Coisas que crentes têm coragem de fazer. Pessoas que professam que Cristo é seu Senhor, que Cristo é o seu Salvador. E o nosso apelo aqui, como
como pastor, como orientador espiritual dos irmãos, abandone os seus pecados. Se aproxime da cruz de Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Chore diante da cruz do Senhor e peça a Ele forças para te dar uma vida de mais pureza. Desculpa o testemunho pessoal, mas eu vou diante da cruz de Cristo e digo assim: Senhor, purifica meus olhos. O Senhor sabe o quão ruins são esses olhos. Senhor, purifica essa boca. O Senhor sabe o quão ruim, o quanto é imprudente essa minha boca. Senhor, santifica as minhas mãos. Santifica as minhas mãos. Santifica os meus pés. Santifica os meus passos. Não estou me gloriando diante dos irmãos, não. Eu estou dizendo para os irmãos que eu sou pecador. E vou à cruz pedindo a graça do Senhor para ser um pouco mais santo, um pouco mais puro, agradar um pouco mais a Jesus. E algumas coisas que eu ouço, eu digo assim: não é verdade. Não posso crer. E nesse momento, estamos diante da cruz do Senhor. E o texto disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então vamos participar neste momento de forma digna, nos acertando perante o Senhor. Não se examine e diga: não vou participar. Faça o autoexame, se acerte diante do Senhor e renove a sua vida, recomece a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo a partir desse momento. Que seja assim. Vamos abaixar nossas cabeças. Peço ao pianista que execute o número enquanto os irmãos faz esse momento de reflexão, de oração, e assim participemos do pão, que representa o corpo do Senhor, e do cálice, que simboliza o sangue do Senhor, vertido por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por mais essa vez, ó Pai, que estamos aqui na Tua casa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor, Teu Filho, fez na cruz por nós, ó Pai. Que nós possamos estar participando, ó Deus, da ceia, ó Deus. Que nós possamos estar com nossos corações puros, ó Pai. Com nossos corações preparados, Jesus, para estar, ó Deus, tomando a ceia, Senhor Jesus. Abençoa esse culto, ó Pai, abençoa a Tua palavra, abençoa os irmãos que aqui chegaram, aqueles que estão a caminho, aqueles que não vêm. O Senhor esteja visitando cada um, porque o Senhor sabe a necessidade e o problema de cada um, Pai. Mas abençoa, Pai, a nossa vida, e o Senhor aceite também, Pai, esse culto, aceita as nossas orações, os nossos louvores, Pai, que nós possamos estar sempre, ó Deus, com desejo de Te adorar, engrandecer o Teu santo e bendito nome, Jesus. Nos ajuda, Pai, ser fiel a Ti até o dia da Tua volta, Jesus. Em nome de Jesus, que ora agradecida. Amém, Senhor. Nós queremos comunicar que a ceia não será negada a ninguém e queremos também conscientizá-lo que a responsabilidade perante Deus é pessoal. Então, a participação indignamente, necessariamente haverá de ter um acerto pessoal com o Senhor. Então, reflita e participe alegremente conosco da ceia do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 142, quando são distribuídos os elementos.
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, em memória de mim. Façamos, irmãos.
número 119. Semelhantemente também depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos, irmãos. 3, 7, 9. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Três, 7, 9. Da simbologia do que é morrer com Cristo, ser sepultado e ressuscitar para uma nova vida. Eu estava me lembrando de um músico que eu sempre cito para os irmãos, chamado Bill Gaither. É um músico premiado, batista, homem sério, homem de Deus. E ele conta que em uma cerimônia de batismo, eu não sei qual é a informalidade lá da cerimônia, mas havia vários componentes ali que já haviam sido batizados. E naquele momento eles sentiram pelo Espírito Santo que alguns ali gostariam de se batizar novamente. E não sei se o pastor ou oficiante ali falou: você quer se batizar? Eu gostaria. Aí se batizou. Entre eles havia Amy Grant, não é? Uma cantora. Ela se batizou naquele momento. E como eram músicos, disseram: vamos fazer uma música, um hino para esse momento. E o título do hino é Clean, limpo. Não que o batismo limpa, mas é um testemunho de que você foi transformado, você está limpo pelo sangue de Cristo. E é uma música muito bonita, é Clean, o nome da música é Clean. Se quiserem procurar depois, pode procurar. Você já sabe da história de como surgiu. Surgiu nesse momento, nessa cerimônia de batismo. E glória a Deus, estamos encerrando mais um culto para a glória do Senhor. E fica aqui a repetição da palavra: procurem a Jesus, porque Ele vai te surpreender. Ele não pode não, Ele vai te surpreender. Corra atrás dele, porque Ele vai te surpreender. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor esse momento de culto, esse momento de cumprimento das tuas ordenanças, que é a cerimônia de batismo e a cerimônia da ceia do Senhor. Te agradecemos porque
o sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, está conosco e caminha conosco em nossa jornada, em nossa peregrinação aqui nesta terra. Obrigado por essa certeza que temos. E por causa dessa certeza, nós somos renovados e nós nos animamos para recomeçarmos a nossa vida a cada dia, nossa vida cristã. Peço-te a tua bênção no nome de Jesus, para cada pessoa que está aqui nesta noite, para cada irmão. Aos tristes dê alegria, aqueles que têm problemas, ó Pai, mostra a solução. Aqueles que estão enfrentando portas fechadas, que o Senhor abra as portas. E aqueles que precisam de purificação para as suas vidas, que o sangue de Jesus Cristo os purifique de todo pecado, mediante a confissão de pecado, diante da cruz do Senhor Jesus. Fica conosco nesta noite, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma boa semana e ajuda-nos, ó Deus, a procurarmos o Senhor, para sermos sempre surpreendidos com tanta coisa boa que o Senhor tem para todos nós. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do teu bendito Espírito seja com esta igreja e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Queiram sentar-se, vamos ouvir o pós-lúdio. Parece que está aumentando o número aqui, vocês perceberam ou não? Quero ver do 4 do ano que vem.